A gente está acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, que fala neste momento, depois de sobrevoar a cidade de Petrópolis. Vamos acompanhar. Alô, alô. Não tem som, gente. Agora foi. Alô, alô, alô. Nossos cumprimentos. Desde as primeiras horas, quando tomamos conhecimento do fato, eu estava em território russo, mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com o ministro da Defesa, que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, momentos depois, que sabíamos da gravidade do assunto, que estava se agravando realmente a situação aqui. Também com o Paulo Guedes, a questão de liberação de recursos. Na noite mesmo aqui, lá madrugada, me ligou o governador Cláudio Castro, me expôs mais a par do que estava acontecendo e começamos então a trabalhar em conjunto. Exatamente buscando aí minorar o sofrimento das pessoas e bem como o que poderíamos fazer de concreto a partir daquele momento. No dia de ontem esteve aqui o ministro da Saúde, o Queiroga, também rapidamente me expôs o que estava acontecendo. Entramos em contato também com o Pedro Guimarães da Caixa Econômica para ver o que ele poderia fazer para essa região. E também cumprimento aqui não só o governador, o prefeito, bem como o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que nós conhecemos muito bem da sua pronta ação nessa questão. E quero agora passar a palavra rapidamente para algumas pessoas que estão do meu lado, para que possa então informar o que está acontecendo, o que ele está fazendo, e depois, rapidamente, poucas perguntas para a imprensa, que a gente tem uma agenda hoje pela frente bastante extensa, se bem que essa é a prioritária para nós no dia de hoje. Então, vamos começar aqui com o prefeito. 2 minutos, prefeito. Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Estive com o presidente na base aérea do Galeão, juntamente com o governador Cláudio Castro. Lá já fizemos, inclusive, uma live falando um pouco sobre as prioridades que nós estamos colocando no primeiro momento. Então, no primeiro momento, a nossa maior prioridade é trabalhar nas frentes de trabalho no resgate às vítimas. No segundo momento, já concomitante, liberar as principais artérias do município para poder garantir os serviços essenciais como retorno à luz, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público e também, concomitante, poder acolher todas as vítimas e todos os seus familiares. Então, estamos trabalhando em conjunto, como sistema nacional que somos, me sinto amparado pelo governo estadual e pelo governo federal. Obrigado, presidente. Obrigado, governador. Muito bom dia. Eu estou aqui desde as primeiras horas, assim que nós soubemos. Cheguei aqui em Petrópolis no entorno de 21h30 da própria terça-feira. De lá, já fui direto para o Corpo de Bombeiros, onde começamos a ver os locais que tinham sofrido mais antes. Em seguida, fomos à Prefeitura, organizamos junto com o prefeito o grupo executivo, dividindo tarefas, organizando o trabalho. Nas primeiras horas da quarta-feira, chegaram mais de 200 máquinas do governo do Estado, já então, para começar o trabalho de socorro, salvamento e também de limpeza. As Forças Armadas fizeram contato conosco também logo nas primeiras horas, assim como o ministro Rogério Marinho. Enfim, todos começamos a trabalhar integradamente e o trabalho principal, que é o trabalho de apoio às famílias. Já estamos cadastrando todas no aluguel social para que elas possam sair, então, dos abrigos e também o auxílio à coordenação ao município na questão dos donativos. Uma fala importante, presidente, que foi o que teve ali agora, e é muito importante que nós pontuemos isso. Não adianta ter gente demais aqui. A imprensa tem cobrado muito que tem muitas pessoas.
há um problema sério aqui de trânsito, há um problema sério do local ainda estar instável. Não adianta botar 2, 3, 4 mil pessoas ali como parece querer. Isso quem manda é a técnica, é o Corpo de Bombeiros, é a Defesa Civil Municipal. Nós estamos com um número suficiente de acordo com o que a técnica manda. Não adianta queremos encher isso aqui de gente que vai criar mais confusão e dificilmente a gente vai conseguir ajudar a população. A gente pede que a imprensa entenda isso. Não adianta ficar cobrando que tragamos para cá muito mais gente, que quem vai decidir isso são as equipes técnicas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal. Muito obrigado. Marinho. Bom, presidente, nós entramos em contato com o governador do Estado, com o prefeito, com as defesas civis do Estado e do município, seguindo sua orientação. Já liberamos algum recurso aí para essa pronta resposta. O momento agora, presidente, e a imprensa aqui presente, é de socorrer as vítimas, é de buscar aqueles que ainda estão sobre os escombros, aparar os desabrigados e trabalhar com a coordenação em conjunto com as Forças Armadas, com a Prefeitura, o Governo do Estado, é o que a Defesa Civil está fazendo. Nosso Coronel Lucas está aqui já há 2 dias, vai ficar aqui na área, né, para que nós possamos planejar, inclusive, de que forma vamos proceder à recuperação da cidade e da região. Nós sabemos que esse é um processo extremamente trágico para todos nós. Nós queremos aqui aproveitar o momento, presidente, para nos solidarizarmos com todas as famílias, né, com todas as famílias atingidas e aquelas enlutadas. Em relação a recursos, nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões, na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões, então nós temos aí, só no nosso Ministério, mais de R$1 bilhão disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também por catástrofes climáticas. Isso acrescido dos 700 milhões aqui do Ministério da Cidadania e 500 milhões da infraestrutura, são mais de R$2 bilhões disponibilizados já pelo governo federal, do final do mês de novembro até agora, mostrando inclusive o nosso compromisso, né, de apararmos essas populações que foram vitimadas por essas catástrofes. João Roma. Presidente, o Ministério da Cidadania, através da assistência social, dá sequência no apoio, sob a coordenação da Defesa Civil, no acolhimento e abrigamento das pessoas, né, dando todo o suporte ao Governo do Estado, ao município de Petrópolis, para que possamos sim minimizar o sofrimento dessas pessoas e as famílias que ficaram desabrigadas, assim como aquelas que estão sendo retiradas das áreas de risco. E também no envio de donativos, cestas de alimento, para que possamos sim ter mais coordenação e aumentando a eficácia dessas ações para minorar o sofrimento dessas pessoas. Pedro Guimarães, da Caixa Econômica. A PRF quer falar? Ontem chegou o caminhão agência, nós tivemos 2 agências muito impactadas, Alto da Serra totalmente destruída. Como eu conversei com o presidente, a gente fica aqui. Ontem foram conversas com 100 empregados da Caixa, muito impactantes, porque do lado da agência Alto da Serra, a loja cedeu e a agência quase foi com 50 pessoas dentro. Então é um momento muito impactante. Objetivamente, a Caixa já tem o caminhão funcionando hoje. Nós já temos 50 cidades com liberação do FGTS, o valor até R$ 6.220, limitado pelo saldo. E, em primeira mão, o que nós estamos oferecendo para a população dessas 50 cidades é uma renegociação, uma pausa dos seus créditos na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações e, por fim, como nós fazemos o pagamento de diversos benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, é muito importante que nós retomemos o mais rápido possível. Por isso, por determinação do presidente, a gente conversa com os nossos empregados para agilizar a retomada da normalização, como puder, da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal.
Senhor presidente, a Polícia Rodoviária Federal, seguindo a diretriz do nosso Ministério da Justiça, do senhor presidente, se botou à disposição desde o início, né, dos acometimentos, deixando seus homens e sua logística à disposição para auxiliar, fazendo a escolta de grandes equipamentos, né, que foram necessários aí nas ações de salvamentos e resgates, de mantimentos, donativos, que estão chegando até aqui o município, garantindo o fluxo na BR-040 e para que seja possível toda a ação de salvamento e resgate no município. General Braga Neto, ministro da Defesa. Senhoras e senhores, bom dia. Assim que soubemos da catástrofe, o presidente foi informado e ele determinou que nós atuássemos em apoio às autoridades municipais e estaduais. O Comando Conjunto Leste se deslocou para a região. Nós já deslocamos tropa de outros estados, particularmente de Minas Gerais e Espírito Santo. Marinha e Força Aérea também estão atuando na área. Marinha já montou um hospital de campanha, a Força Aérea está fazendo controle de tráfego aéreo por causa da quantidade de helicópteros. Nós já temos mais de 800 homens no local com material, equipamento, viaturas, engenharia. E estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a Defesa Civil conforme solicitação dela. Eu gostaria só de enfatizar o que o governador disse. O terreno é um terreno muito compartimentado, de difícil estabilidade, então precisa-se de um estudo geológico muito pesado para nós não corrermos mais risco. Então, por isso, nós temos mais gente em condições de vir para cá, mas, como o governador disse, nós temos que controlar a vinda desse pessoal, inclusive de outras pessoas e outras organizações. Muito obrigado. O coronel comandante do Corpo de Bombeiros. Senhores, bom dia a todos e a todas. No primeiro momento que nós fomos acionados, nós tínhamos 120 militares aqui no 15º Grupamento de Bombeiro Militar em Petrópolis. Imediatamente nós acionamos o nosso plano de contingência das chuvas do governo do estado. 4, 5 horas após o acionamento do plano, nós já tínhamos 500 militares aqui no município de Petrópolis. Estamos trabalhando muito nos escombros e eu peço uma ajuda aos senhores. Os moradores que estão em área de risco precisam abandonar as suas casas e se deslocarem para os abrigos montados pela Defesa Civil Municipal. Está chovendo muito na cidade. Nas últimas 24 horas choveu 70 milímetros, então acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros, acreditem no trabalho da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Federal, que está aqui presente também, e já acionei agora, através da Liga Bom, que é a Liga Nacional dos Bombeiros, a ajuda de cães farejadores. Nos próximas horas estaremos recebendo 41 cães farejadores para atuar aqui em Petrópolis. Atualmente estamos atuando com 16 cães. Os cães precisam de um descanso de 12 horas. Então estão trabalhando no regime de escala. Então o Goiás já está enviando para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo. Ou seja, todo o plano que nós podemos acionar em relação à Defesa Civil Estadual e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro está sendo montado, está sendo planejado. Então, acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros. Quem vai conduzir a imprensa? Daremos início à coletiva de imprensa. Recordamos que as perguntas... Estamos acompanhando, então, o pronunciamento do presidente da República e toda a equipe de ministros, governador do estado do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade de Petrópolis, e cada um trazendo ali as suas medidas, as suas ações de enfrentamento a essa tragédia na cidade serrana. Neste momento, é o instante em que a imprensa começa a fazer as perguntas. Então, agora os nossos colegas jornalistas vão começar os questionamentos e você conosco aqui ao vivo vai acompanhando, então, as respostas. O que será liberado será em função dos planos de trabalho que serão feitos pelo município. O município, nesse momento, e esse é um protocolo internacional e nacional, está debruçado, está dedicado ao processo emergencial de cuidado dos desabrigados. Então, nós liberamos em pouco mais de R$2 milhões, que foi o primeiro plano de trabalho, para kits de alimentação, de limpeza, para trabalho de desobstrução de ruas, mas isso é o início de um processo que vai perdurar um tempo. A gente só vai saber, por exemplo,
com a necessidade de reconstrução depois que normalizar o processo dentro da própria cidade. Então a previsão é de liberação de 2 bilhões de reais? 2 milhões já foi liberado. 2 milhões foi liberado. Agora, nós temos hoje disponível, dentro do governo federal, em recursos extraordinários, tanto nosso Ministério, como o Ministério da Cidadania, como o Ministério da Infraestrutura, mais de 2 bilhões de reais. É isso que eu falei. O próximo do veículo Record, Silvestre Serrano. Presidente, gostaria que o senhor desse um relato do que o senhor viu lá de cima. Qual que é o impacto que o senhor poderia falar para a gente a respeito do que o senhor viu lá de cima, que o senhor acompanhou tudo lá de cima? Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. Da Jovem Pan, o senhor Rodrigo Viga. Vai no Gogó, amigo. Mais um colega da imprensa está fazendo a pergunta agora. Nós não estamos conseguindo ouvir o que ele está perguntando, mas vamos ali, por meio da resposta a quem for direcionada a pergunta, conseguir compreender um pouco mais do assunto tratado agora. O presidente que estava na Rússia, depois passou pela Hungria e, nos planos que estão ocorrendo exatamente o que era previsto, desembarcou e foi até Petrópolis. O saldo que eu trago da viagem é excepcional. Desde quando no ar ainda... Antes de tocar no solo russo, tivemos a notícia de parte das tropas que estavam na fronteira com a Ucrânia ter sido desmobilizado. Fomos recebidos com honra de chefe de Estado. Tive um contato com o presidente Putin de mais de 2 horas. Almoçamos, uma conversa voltada para vários assuntos, entre eles, obviamente, essa questão que leva uma certa atenção ao mundo. Essa foi uma conversa reservada. No mais, juntamente com o empresariado russo, tivemos o compromisso de liberar fertilizantes para a nossa agricultura. Precisamos disso para poder bem produzir. Bem como tivemos a palavra final de uma empresa russa comprando uma empresa que vai produzir fertilizantes em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Assinamos alguns acordos ou protocolos de intenções voltados para a área de defesa, a área de energia, prospecção de petróleo, mas o saldo mais positivo. Estive por 2 horas a 1,5 metro do senhor Vladimir Putin. Uma conversa bastante saudável, até alguns momentos de descontração, o que bem demonstra o carinho que ele tem para conosco. E deixo bem claro, eu agradeci uma coisa a ele, de público, e em particular também, o que nos é muito caro, a nossa região Amazônia. Por mais de uma vez, ela esteve na mesa de negociações de líderes mundiais, de a quem pertencia a soberania da mesma. E a resposta dele nesses momentos, que eu agradeci publicamente, que ele sempre esteve ao nosso lado. Questões climáticas que envolvem a Amazônia, a soberania é do Brasil. Um grande aliado ao nosso lado por essa questão tão cara para todos nós de soberania nacional. Então, a viagem fantástica. Antecipei minha partida para cá, até minha live que seria feita da Hungria. Nós deixamos para hoje à noite, para podermos chegar a tempo aqui e participar desse evento, trazendo os nossos ministros, fazendo contato com o governador, com o prefeito, da melhor maneira como poderíamos colaborar mais ainda
para minorar aqui o sofrimento das famílias da região. Deixo claro também que a nossa passagem pela Hungria também foi excepcional, a recepção excelente por parte do senhor presidente e também primeiro-ministro, bem como estivemos no parlamento local. Então, guardando as devidas proporções, a Hungria é o país que mais cresce economicamente. Mais um trabalho da excelente relações que temos com o mundo todo, que é direcionada pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Logicamente, os demais ministros tiveram a sua parte, muitas reuniões bilaterais, onde eu não participei por questão de agenda, e assuntos mais variados foram tratados, não só na Rússia, bem como na Hungria. O Brasil está de parabéns pela sua relação com o mundo todo. Deixo claro, a economia está demonstrando a sua vitalidade. Janeiro foi um dos anos que mais entrou dólar no Brasil. A moeda nossa real é uma das que mais tem se valorizado no mundo todo. E a volta da confiança, que não começou agora, já começou há algum tempo, com a chegada do nosso governo, bem demonstra que o Brasil está no caminho certo. Retornando o tema das medidas emergenciais em Petrópolis, chamamos da CNN o senhor Kleber Rodrigues. Presidente, bom dia para todas as autoridades. A gente presenciou nos últimos dias tragédias no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais, com muitas vítimas desabrigadas. Percorrendo aqui as ruas de Petrópolis, o que a gente ouve da população é que o recurso só chega depois que tudo aconteceu, que as tragédias são recorrentes, como a que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor dissesse para a gente que medidas efetivas o governo federal pretende tomar para mitigar situações como essa e para evitar tantas mortes como agora a gente está registrando. Acho que eu preciso falar. Você faz, você complementa. As medidas preventivas são previstas no orçamento. Ele é limitado, existe o orçamento federal, estaduais, municipais. Agora, na questão emergencial, o tratamento é diferente. Então, e por muitas vezes, nós não temos como nos precaver de tudo que possa acontecer nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a população, logicamente, tem razão em criticar, mas aqui é uma região bastante acidentada. Infelizmente, tivemos outras tragédias aqui, a gente pede a Deus que não ocorram mais, e vamos fazer a nossa parte. Repito, medidas preventivas, Orçamento Geral da União, votado normalmente na época certa. Medidas emergenciais, diferente, como nós estamos fazendo aqui agora. Complementa, Marinho, por favor. Bom, eu acho que é importante colocar que o volume de chuvas que caiu na terça-feira à noite foi bastante acima dos parâmetros de normalidade. Me parece que as chuvas mais intensas nos últimos 90 anos que ocorreram aqui na cidade de Petrópolis, essa informação que nós temos. Então, isso por si só já geraria aqui ou em qualquer outro lugar do mundo um desarranjo na estrutura das cidades. No caso de Petrópolis, há aqui uma geografia toda particular. Isso aqui é uma bacia com escarpas, com montanhas, e isso gerou um problema de maiores proporções que todos nós estamos aqui penalizados com o processo e solidários. Como o presidente colocou com muita propriedade, nós temos que trabalhar a execução orçamentária em cima do que nos é apresentado. O governo federal apresenta uma proposta, essa proposta é analisada pelo Congresso. Aqui, inclusive, existem vários parlamentares solidários do Rio de Janeiro, existem várias iniciativas que estão sendo feitas hoje no parlamento, em criação de fundos, etc. Mas é importante nos prepararmos para a elaboração do orçamento dos anos subsequentes, porque realmente, a partir de novembro do ano passado, presidente, nós tivemos ocorrências muito acima da normalidade. Qual era a pauta até agosto? Era uma crise hídrica e a falta de chuvas. Então, nenhum meteorologista no Brasil previu o que aconteceria no final do ano. Pelo contrário, diz, vai faltar água e vai faltar energia. Então, ao contrário do que foi previsto, nós estamos aí com um quadro de chuvas intensas. Então, nós estamos fazendo nossa parte. Como eu coloquei, o presidente já disponibilizou mais de 2 bilhões de reais para essas ações extraordinárias. Agora, é evidente que nós temos que recepcionar os planos de trabalho de cada prefeitura. A Prefeitura de Petrópolis já teve aqui a agilidade de, junto com o nosso secretário da Defesa Civil, fazer o primeiro plano e foi aprovado em menos de 24 horas, presidente. O recurso já foi liberado. E nós estamos à disposição para os planos de trabalho subsequentes, tanto na questão
do atendimento emergencial, como no processo de retomada e eventual reconstrução. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada essa coletiva de imprensa.